Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia, e esse é um grande dia que o Senhor fez para nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje 19/4. Bom dia. Bom dia, Lani. Como é que você tá? Bom te ver aqui. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Como é que vão as coisas aí? Saudade de você. Hoje, 19/4, nós estamos lendo 2 Samuel 22-24. Bom dia. Bom dia. Deus é bom. Bom dia. Que bom que vocês estão bem. Um abraço a todo mundo aí. Saudades. Oi, Aline. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui no nosso propósito de leitura. Bom dia, Aline. Estamos finalizando 2 Samuel, né? Hoje. Que bênção. Que maravilha. Deus é bom. E nós estamos nesse propósito e graças a Deus estamos firmes aqui para a honra e glória do Senhor, né? Por mais que muitas vezes o nosso corpo não quer levantar na cama. Não quer não. Quer ficar ali quietinho. Mas nós estamos aqui firmes no nosso propósito de leitura e governando sobre o nosso corpo, sobre as nossas vontades, porque o nosso espírito, ele governa sobre a nossa alma e a nossa alma governa sobre o nosso corpo. E o Espírito Santo de Deus governa sobre o nosso espírito, amém? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom em todo tempo e a Tua misericórdia, ela tem nos alcançado mais uma vez nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor tão grande que deu a Sua vida ali na cruz do Calvário por nós. Sim, Deus, nós lembramos, ó Deus amado, a Sua morte até que o Senhor venha e o Senhor virá em grande glória. Tu és Deus sobre nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Deus amado, estar sempre na Tua presença, buscando aprender da Tua palavra, que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E o Senhor venha nos direcionar em tudo, não só nesse dia, mas em todo o tempo, que nós venhamos, ó Pai amado, ver a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Continue conosco, direciona-nos em todo o tempo. Que o Seu Espírito seja a nossa companhia. Porque o Senhor disse na Sua palavra que o Senhor iria, mas o Senhor mandaria o Consolador. E nós queremos que Ele esteja sempre conosco. Que todos os dias de manhã nós acordamos e damos bom dia, Espírito Santo. Vem estar conosco nesse dia, vem estar conosco em todo momento. Nós pedimos agora a Tua graça sobre nossas vidas, que o Senhor venha guardar, ó Pai amado, e proteger cada casa, cada vida, ó Pai amado. Entregue em Tuas mãos a vida da Lani, a vida do Cleide, de Johnny. Que o Senhor venha guardar e proteger e livrar de todo o mal. Entregue em Tuas mãos a vida da Aline, ó Deus eterno. Só venha guardar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E todos aqueles que ainda vão entrar aqui, que vão passar e ouvir, ó Pai amado, essa live, que o Senhor venha abençoar cada casa, que o Senhor venha abençoar cada vida e que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas e a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha em todo instante estar conosco e nos mostrar a Tua glória.
Nós te adoramos, nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe hoje e sempre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá na nossa leitura. 2 Samuel 22 ao 24. Cântico de Davi em ações de graça. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Do pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e o desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo e dos que aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos que estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, é a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que neles refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o vosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho.
Ele deu a meus pés a ligeireza. Deixa eu só colocar aqui. Amém. Versículo 34. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste que se levantaram contra mim. Também pusestes em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, e eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então o moí como pó da terra. Esmaguei-os com a lama das ruas e os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre dos meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores o teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa dignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aleluia, aleluia. Davi exaltando ao Senhor, né? A canção de canto. Bom dia, Jorge. Bom dia, estamos aqui na nossa leitura bíblica. Acabamos de ler o capítulo 22 de 2 Samuel. Agora vamos ler o capítulo 23, as últimas palavras de Davi. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois volta da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Beliel serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados como as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemonim, o principal de 3,
Ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus ali para a peleja, quando já havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até ele cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde ele, Eleazar, estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo de cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação no Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram como peregrinos de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joada, era homem valente de Casel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30. Porém, os 3 primeiros não chegou a Davi e pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Membunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Nefotatita, Elebe, filho de Baaná, Nefotatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Querraz, Abiabom, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saal-bonita, os filhos de Jacém, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Aisbai, filho de Maacatatita, Eliã, filho de Aitofel,
Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gatita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, e que trazia as armas de Joabe, filho de Jeruía, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, o todo 37. Aleluias. O levantamento do censo, capítulo 24. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso, rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se a Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jacé. Daqui foram a Gileade e chegaram a Tecais, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza do Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para Neguebe de Judá, a Beceba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxaram da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, o Senhor, peço que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venha na tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou. E de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é quem pequei, eu é quem procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a minha casa, a casa de meu pai. Davi
erige um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou a Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, o meu servo, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de seu povo, de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecer ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Deixa eu só marcar isso aqui. Não oferecereis ao Senhor holocausto que não me custa nada. Assim como comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Aleluias! Deus é maravilhoso, hein? Deus é poderoso e Ele é Deus misericordioso. Aleluias! Grande é o Senhor, maravilhosa a tua graça. E Deus foi misericordioso ali para com o povo, né? E Deus, Ele, por mais que Ele seja justiça, Ele é Deus de misericórdia. Graças a Deus por isso, né? Que seríamos de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor a todo tempo, porque o Senhor é bom e o Senhor Ele sempre está pronto a nos ouvir, se buscarmos de todo o nosso coração. Amém? Graças a Deus, nós finalizamos aqui a leitura de 2 Samuel e depois de amanhã nós vamos começar 1 Reis. Amém? Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, às nossas vidas e nos direcionando, porque grande é o Senhor e grandes são as bênçãos do Senhor para conosco. Amém? Vamos orar, agradecer. Então amanhã nós não temos a leitura, nós estamos seguindo o nosso cronograma e nós voltamos na segunda-feira, dia 21. Amém? Aí nós já começamos na nossa segunda etapa, que vamos estar lendo a 1 Reis, tá? Dia 21/4 nós retornamos. Amém? Graças a Deus, uma etapa concluída. Estamos aqui firmes, né? No nosso propósito de leitura bíblica todos os dias. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós falamos mais cedo, Jorge, que o nosso corpo, ele é governado pela nossa alma, que é governada pelo nosso espírito. E nosso espírito que é governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se fôssemos olhar nossas vontades, nós não faríamos, né? Esse propósito de levantar todos os dias às 5h15 da manhã
para fazer a nossa leitura bíblica. E muitas vezes nós levantamos até mais cedo, né, Aline? Porque às vezes eu tenho algum treino para fazer e aí a gente acorda mais cedo. Já acordamos 10:45 para fazer, para dar tempo de fazer tudo que tivemos que fazer. Mas Deus é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso boot. Amém? Acho que vai dar certo aqui. Que o nosso corpo seja escravo da nossa alma. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Respira. Vamos lá fazer mais uma conexão com o nosso Criador. Respira fundo para se conectar. Atirando glória, Senhor, porque o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Nos dê acesso à sabedoria, ao amor e à humildade. Que sua misericórdia e a sua graça se renovem em nós por mais essa madrugada. Aqui estamos dispostos a vivenciar tudo aquilo que o Senhor já nos confiou. Que o seu Espírito Santo ele se conecte ao nosso Espírito. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Que o nosso Espírito conecte a nossa alma. E a nossa alma conecte ao nosso corpo. Que o nosso corpo seja um escravo da nossa alma. E a nossa alma possa viver e governar tudo que há debaixo do céu. Nós estamos prontos pelo chamado que o Senhor nos fez. E aqui nós vamos despertar muitos que estão nas trevas. Nós vamos levar luz para que eles olhem e sigam essa luz e vivam a eternidade. Amém, amém. Deus é bom. E o nosso corpo seja escravo da nossa alma. Amém? E nós vamos despertar muitos que estão nas trevas e que precisam de nós, precisam saber desse Deus que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido. Amém? Que você tenha um dia maravilhoso, um sábado maravilhoso na presença do Senhor e desfrute com a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Desfrute com toda a sua família e que o Senhor abençoe a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E até segunda, dia 21. Amém? Graças a Deus por isso. Até segunda.